Salve, salve pessoal, vamos nessa, iniciando aqui essa live maravilhosa rumo à sua aprovação no concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Meu nome é Rafael Spier e estamos aqui para os últimos dias de revisão com noções de direito administrativo. Antes de começar, eu já quero te pedir, se inscreve no canal aqui do GRAN e ative as notificações. Deixa o seu like, vai, ajuda a gente, coloca o seu like aí, porque vai estimular a gente a produzir cada vez mais vídeos com mais qualidades e também estimular o GRAN Cursos a continuar disponibilizando materiais como esses, na faixa 0800. Tamo junto? Para além de tudo, deixe seus comentários aqui, ó, deixe suas dúvidas, pergunte, porque é sempre bacana a sua participação. E aproveitando, eu vou pedir para você conhecer também mais dos nossos trabalhos a partir do Estudando Direito com Rafael Spier, o nosso canal, bem como também o nosso site rafaelspier.com.br e o nosso Instagram, @prof.rafaelspier. Você quer dicas, quer jurisprudência, resolução de exercícios? Então aí as vias mais adequadas para você ter esse contato direto comigo, professor Rafael Spier. Seguinte, para essa live, eu disponibilizei algumas questões, tá, da FGV, porque a gente precisa estar inspirado sempre pela banca responsável pela organização do concurso, correto? Correto. E aí do direito administrativo percebi que essa banca gosta de cobrar 5 pontos, mas 5 pontos que realmente são muito explorados pela FGV. De olho na tela. O primeiro deles, organização da administração. Segundo, atos administrativos. Terceiro, licitações. Quarto, ato de improbidade administrativa. E, por último, responsabilidade civil estatal. Vou chamar de núcleo duro do direito administrativo, tópicos mais explorados pela FGV. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com vocês a teoria de organização administrativa, para na sequência explorar duas questões da FGV de provas recentes, que você vai gostar bastante. Na sequência, vou trabalhar com vocês atos administrativos e, logo após, questõezinhas sobre atos administrativos de temas muito explorados. Depois eu vou para ato de improbidade administrativa e depois disso eu passo a análise de questão. E assim até o final. Então é uma live bem bacana. Você pode participar deixando suas dúvidas aqui nos comentários. Mas não deixa de dar like, não deixa de se inscrever aqui no canal do GRAN. Sem mais delongas, partiu para dentro. O que você precisa entender sobre organização administrativa que seguramente a FGV na sua prova do Tribunal de Justiça do Rio vai explorar. Foca aí, ó. Você precisa estar bem afinado em relação às diferenças entre desconcentração e descentralização. Isso aqui tem que estar bem bacana mesmo, tá? Na sequência, porque eles interconectam bastante os conteúdos que eu vou explicar para vocês aqui. É importante que você saiba a diferença entre entidade e órgãos, especialmente é importante você saber aplicar as diferenças entre essas duas expressões para poder interpretar a administração direta e a administração indireta. Isto é, você conseguir na questão diagnosticar o que é administração direta e o que é a administração indireta. Então a gente precisa entender isso aqui para resolver as questões. Vamos lá? Vamos fazer um resumaço? Tanto desconcentração como descentralização são distribuições de competências que vão acontecer para a organização da administração pública, em que a desconcentração diz respeito à distribuição de competências junto a órgãos públicos, ao passo que a descentralização, por sua vez, diz respeito à distribuição de competências entre entidades. Então, descentralização diz respeito a entidades. Aí, para você entender esses conceitos, é importante, então, que você saiba o vocabulário. O que é entidade e o que é órgão. Vamos lá? Começando
de entidade. Entidade equivale a pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Então, quando você fala no direito administrativo entidade, você tem o quê? Pessoa jurídica. E pessoa jurídica possui o quê? Personalidade, que é justamente a aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações. Primeira parte. Então, é exemplo de entidade o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é uma pessoa jurídica de direito público interno, perfeito? Ela tem personalidade de direito público. Aí, o que acontece? Diferentemente, órgão não é pessoa jurídica. Então, a primeira coisa é você saber separar. Enquanto entidade diz respeito a órgão, enquanto entidade diz respeito a pessoa jurídica, órgão não. Então, a primeira coisa que você já deve botar aqui, ó. O que é o órgão? É uma não pessoa jurídica. Órgão não é pessoa jurídica, que eu vou chamar a partir de agora de PJ, tá? PJ não é uma PJ, perfeito? Rafael, não é uma PJ por quê? Porque o órgão é uma unidade administrativa de atuação que integra pessoas jurídicas. Órgão não é pessoa jurídica, órgão integra pessoa jurídica e não tem personalidade. Então a gente pode dizer que eles são despersonalizados. Então, eles, ao contrário de entidades, os órgãos são desprovidos, despersonalizados. Despersonalizados. Professor, me dê um exemplo disso aí que você está falando. Rapaz, agora, por exemplo, secretarias do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Todos esses que eu dei de exemplo são o quê? São órgãos. E integram uma pessoa jurídica. Quem? O Rio de Janeiro. Essa é a sistemática. Todo órgão é uma unidade administrativa de atuação despersonalizada, que integra uma pessoa jurídica e cujos atos são imputados à pessoa jurídica. Então, os atos praticados por órgãos não são atribuídos a eles próprios. Os atos são imputados à pessoa jurídica, por assim dizer. Perfeito? E daí, volta aqui agora um passo atrás. É correto afirmar que as secretarias, enquanto órgãos, receberam competências internamente, junto, portanto, ao Estado do Rio de Janeiro, através de desconcentração. Então, desconcentração, distribuição de competências, dentro da PJ. E se é dentro da PJ, é porque é interna. Acontece junto aos órgãos. Junto aos órgãos. Então, a desconcentração é a distribuição de competências realizada dentro da pessoa jurídica junto aos órgãos que integram sua estrutura. Letra A desconcentração permite hierarquia entre órgãos, permite hierarquia. E para se suceder, não depende de duas entidades, basta apenas uma. Isto é, não precisa de duas pessoas jurídicas. Basta uma entidade. Beleza? Rafael, só para ver se eu entendi então. Secretaria de Saúde tem competências na área de saúde por força de desconcentração. Isso. Rafael, peraí. Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, competências que lhe foram desconcentradas.
Então secretarias, as competências nas áreas que elas atuam, as competências são distribuições internas feitas dentro do Estado do Rio de Janeiro através de desconcentração. É isso, professor? Afirmativo. E cai pra caramba. Grava isso. Permite hierarquia. Tá? E para que suceda, basta uma entidade. Agora, descentralização é uma distribuição de competências entre pessoas jurídicas. É uma distribuição de competências repare, entre PJs. Entre PJs. Portanto, entre entidades. Entre entidades. Entre pessoas jurídicas. Por essa razão, é correto afirmar que é uma distribuição de competências externa. Eita, Rafael, é verdade. Essa bicha aí é externa. Enquanto a desconcentração é interna. Entendeste? Entendi, professor. Mas me dá um exemplo, porque eu tô achando tão complicado de entender. Meu irmão, só se for agora. Repare. Por exemplo, porque é daqui que vai partir a segunda parte que eu preciso preencher. Vamos nessa? Por exemplo, você sabe, né, conforme vimos, que o Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro é uma pessoa jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica. Perfeito? Então tá aí, Estado do Rio de Janeiro. Quando ele cria uma autarquia, por exemplo, uma autarquia. E aí eu já aproveito para trazer para cá, ó. Autarquia. Perfeito? Quando ele cria uma autarquia, ele transfere competências, ele distribui competências dele, Estado, pessoa jurídica, para outra pessoa jurídica, gerando uma especialização. Repare que interessante. Nós temos, então, uma distribuição de competências entre pessoas. É correto afirmar que existe, portanto, uma descentralização. Então você poderia trazer aqui mais na boca miúda, olha aqui, ó, o Estado do Rio de Janeiro e uma autarquia como o Detran no Rio de Janeiro. É resultado de descentralização. Então como é que cai na prova? O Detran, enquanto autarquia do Estado do Rio de Janeiro, recebeu competências por força de uma desconcentração. Olha aqui, ó. Não são duas entidades? Então é descentralização, não é desconcentração. Caraca, Rafael, super entendi. Agora, se ele falasse uma secretaria de transportes, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, tem suas competências enquanto órgão recebidas através de desconcentração. Afirmativo. É isso que você precisa entender. Características pertinentes que merecem ser destacadas na descentralização. Vamos lá? Letra A. Quebra a hierarquia. Por quê? Já memoriza, cai muito em poderes administrativos, especialmente em matéria aí de poder hierárquico. Não haverá hierarquia entre entidades. Quebra-se a hierarquia porque não há hierarquia entre entidades. Repetindo, com a descentralização, quebra-se a hierarquia porque não há hierarquia entre pessoas jurídicas, diferente da desconcentração, que propicia a hierarquia. E também é uma grande diferença dizer que, ao contrário da desconcentração, que depende de apenas uma entidade, para que haja a descentralização, exige-se mais de uma entidade. Então, exige-se mais de uma entidade. Professor, até por isso é que se diz que é externa. É isso mesmo, professor? Com certeza. Agora, preste atenção, que o negócio vai ficar empolgante. Vem aqui. As entidades, que são pessoas jurídicas, podem ser divididas em dois grupos. Você tem a entidade do tipo federada
e a entidade do tipo administrativa. Não interessa se é entidade federada ou administrativa. Dizer entidade significa pessoa jurídica, portanto, ostenta personalidade, que é a aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações. Só que entidades federadas são União, Estados, municípios e DF. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma entidade federada. Agora observe. Autarquia. Autarquia. Fundação pública. Empresa pública. Sociedade de economia mista é um outro grupo de entidade. Entidade administrativa. Aí olha só que legal. O A de autarquia. Vermelhinho. Autarquia, administração indireta. Agora pira. Administração direta. União, estados, municípios e Distrito Federal. Opa, então peraí. A administração direta é o conjunto de entidades federadas com seus próprios órgãos. E a administração indireta é o conjunto de entidades administrativas com os seus respectivos órgãos. Porque o órgão é uma unidade despersonalizada, conforme vimos, que integra pessoas jurídicas. E pessoas jurídicas temos tanto aqui, como também teremos aqui. Por isso, é correto afirmar que a desconcentração de competências pode acontecer tanto na administração direta, como na administração indireta. Olha que interessante. Rafael, que interessante. Ô, professor, e FP? FP é o quê? Eu vou te falar agora, meu irmão. Eu vou te falar agora, minha irmã. Olha só. Tem fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos preencher essas lacunas? Bora! Autarquia, que a gente já sabe. Exemplo, Detran, no Rio de Janeiro. Em âmbito federal, o INSS. Fundação pública. Fundação pública. Empresa pública. E sociedade de economia mista. Vamos dar uma cor a esse slide? Bora, professor? Então vamos nessa. Autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista. Rafael, me dê um exemplo de fundação pública. O IBGE, a FUNAI. Professor, interessante. E de empresa pública? Caixa Econômica, Correios, Serpro. E de sociedade de economia mista? Banco do Brasil, Petrobras. Essas vezes cai na prova. É bom ter os coringas, tá? Agora o que é mais legal? Quem criou essas entidades? As entidades federadas. Então, as entidades federadas, o que cai bastante, tá? É essa análise aqui, ó. Elas são responsáveis por criar as entidades da administração indireta e controlá-las, exercendo um controle finalístico. Então a gente vai dizer, para arrematar aqui a revisão. Letra A, que as entidades administrativas dependem de lei para serem criadas, portanto, a União, Estados, municípios e DF vão possuir uma autonomia política, para que, através de lei, crie ou autorize a criação de autarquias, fundações, empresas públicas e economias mistas. A União, Estados, municípios e DF, além de autonomia política, tem a missão de realizar um controle, que é o denominado controle finalístico, sobre as entidades da administração indireta. E é importante enfatizar que as entidades da administração indireta são criadas justamente para gerar especialização. Enquanto as entidades
enquanto as entidades da administração direta, elas têm uma missão, na nossa matéria, de elaborar políticas públicas e metas de governo. Então, a administração pública direta, representada pelas entidades federadas, realiza, ou melhor dizendo, a preceitua, estabelece as políticas públicas e metas de governo, e as entidades da administração indireta executa essas competências em sede de especialização, isto é, executa as políticas públicas de governo em áreas especializadas, sempre criadas ou autorizadas por lei, conforme a Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, que é frequentemente cobrado em concurso, e também sob um controle finalístico, que é sem hierarquia, porque não há hierarquia entre entidades. Vamos às questões? Bora, professor! Que interessante, hein? Ó, lembrando que aqui é só um resumão para você poder fazer as questões, como é que vem sendo explorado aí pela FGV. Valendo! No âmbito da organização administrativa, é comum que o Estado, buscando melhor desempenho, quer dizer, eficiência, na prestação de serviços à sociedade, crie novas entidades com personalidade jurídica própria. Integrantes da administração indireta. Aí você já lembrou. A, FP, EP, SEM. Por meio de um processo em que há transferência da titularidade e da execução de determinado serviço público para a nova entidade. Nesse caso, vai acontecer o quê? Do Estado, ele está querendo dizer da União, Estados, municípios, Distrito Federal, que são pessoas jurídicas, cada uma tem autonomia política para criar suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse caso aqui, transferindo-se, distribuindo-se competências externamente. Portanto, não dá para ser desconcentração. Já arrisca. Ou é esse, ou é esse, ou é esse. Descentralização, descentralização, descentralização. Faz sentido? Faz sentido. E aí eu já quero que você memorize que letra C e letra E são sinônimas. Sinônimos. E que estão erradas. O correto é a letra D. Descentralização por outorga. Como é que é, professor? Olha só. Quando se transfere competências daqui para cá, tem-se descentralização por outorga. Então eu vou chamar aqui, descentralização por outorga. Essa linha em vermelho, que agora eu coloco aqui como um formato de seta, é uma descentralização por outorga, também chamada de descentralização técnica por serviços, funcional. E ela transfere tanto a titularidade como a execução da competência. Perfeito? Diferentemente dessas daqui, que agora passo a explicar. Descentralização por colaboração é sinônimo de descentralização por delegação. E aí é isso aqui, em verde. Quando a União, Estado, Município, Distrito Federal delega serviços públicos a particulares que não integram a administração pública indireta, nem direta. São particulares que recebem por concessão, permissão, especialmente, concessão e permissão, nos termos do artigo 175 da Constituição, mas também em casos pontuais cabe autorizações. Eles recebem por delegação de serviço público a responsabilidade de executar os serviços públicos, mantendo-se a titularidade com a União, Estado, Município ou Distrito Federal. Então não pode ser a letra C e nem a letra E, porque esse tipo de descentralização existe, só que está aqui, é junto ao setor privado. É uma descentralização por delegação ou colaboração. E aqui está em azul, que foi a que eu reproduzi no slide anterior, descentralização por outorga.
também chamada de técnica, funcional ou simplesmente descentralização por serviços. Vamos fazer ainda um brinde aqui aos esclarecimentos? Aqui, ó, outorga. E essa de baixo, vamos botar aqui no laranjex, aqui, ó, junto aos particulares. Questão 2. O Serviço Geológico do Brasil é uma instituição vinculada ao Ministério das Minas e Energia. A SGB é uma empresa pública federal, é uma EP. Veja o que ele diz, é uma instituição vinculada, não está subordinada, está vinculada. Por quê? Porque é uma entidade da administração indireta, ela não se subordina à administração direta. Quando ele coloca que está vinculado ao Ministério, é porque o Ministério é o órgão lá, Ministério das Minas e Energia. Aí ficaria assim, ó, segue comigo aqui. A União, que é uma pessoa jurídica, transfere competências para a empresa pública. Vamos chamar a bicha aqui pelo nome apropriado, Serviço Geológico do Brasil, que é uma pessoa jurídica sob a forma de empresa pública, a administração indireta. Perfeito? Aí o que a gente diz? Que essa entidade está subordinada à União? Não, ela está vinculada, porque ela sofre uma supervisão. E a supervisão é desenvolvida por quem? Por um órgão que atua na área da empresa, que é o Ministério das Minas e Energia. Ministério das Minas e Energia. Vamos dar aqui uma corzinha para ele, ó. É um órgão. Então, o que está aí circuladinho aí, ó, em vermelhinho, né, circuladinho bonitinho, é o órgão, uma unidade despersonalizada que integra a estrutura da pessoa jurídica. E aí, a gente vai dizer que essa bicha aqui é uma pessoa jurídica que está vinculada a esse órgão, a essa estrutura. Isso vale para o Rio de Janeiro? Vale. Só que ao invés de ministérios, teremos secretarias. Entende? Seguindo. Responsável por fornecer informações geológicas e geoespaciais essenciais para o desenvolvimento sustentável do país. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que o Ministério das Minas e Energia. Isso aqui é o quê? É ministério? Grave. Ministérios e secretarias são órgãos. Você que vai fazer concurso do TJ do Rio, grave. Tribunais de Justiça também são órgãos. Tribunal de Contas, Ministério Público, defensorias, procuradorias, tá? Dos estados, municípios, do DF, enfim, tudo órgão, tá? Tudo órgão. Mas especialmente em prova, memorize na minha matéria, ministérios e secretarias, são os mais cobrados, tá? Vamos lá. O Ministério das Minas e Energia é um órgão. E se é órgão, não pode ser enquadrado como pessoa jurídica. Não pode ser enquadrado como uma pessoa jurídica. Ou é esse, ou é esse, ou é esse. Perfeito? É órgão, é órgão, é órgão, é órgão, é órgão, é órgão. Só que observe a letra E, errada, porque não é resultado de descentralização. Putz, Rafael, errado. É resultado de quê? De desconcentração. Perfeito? Mas, de fato, é da administração direta. Eita, Rafael, caiu o vocabulário todinho, né? Todinho, tá? E cai. Ok? Cai muito, não é pouco não. Então, a letra D, a letra E, ela acerta no finalzinho, tá? Ela acerta, não é ruim nessa parte, mas erra em todo o resto. Vamos na letra C agora? Um órgão público, fruto da desconcentração. Amém? Amém. Integrante da administração pública direta, não da administração pública indireta. Errado. Então só sobrou o quê? Só sobrou a letra D de massa, legal, docinho. Sou de massa, falei qualquer coisa, só para preencher a lacuna. A resposta da letra D, rapaz, vamos nessa. Um órgão público, resultado da desconcentração, integrante da administração pública direta. Resposta, letra D, assim como a número 1. Belezinha, belezura? Vamos agora aos atos administrativos. O que a FGV adora explorar? A matéria é muito extensa, mas o que a gente observa reiteradamente nas questões da FGV sobre atos administrativos, atributos, beleza?
Que mais? Elementos, também chamados de requisitos. Elementos, requisitos dos atos. E, sem dúvida alguma, anulação, revogação e convalidação. O que nós vamos fazer? Vamos preencher esses buracos com as questões. Vamos começar? Questãozinha número 3. João, proprietário de um pequeno restaurante que funciona como a única fonte de renda de sua família, compareceu à sede da Defensoria Pública do município Alfa, no interior do estado de Rondônia, afirmando que agentes públicos compareceram ao local e o interditaram em razão da inobservância de normas de higiene e salubridade, sem que existisse qualquer ordem judicial para tanto, portanto, sem um mandado judicial, por exemplo. Tá? Seguindo, nesse contexto, Mateus, defensor público, lhe explicou que a administração pode, de fato, executar diretamente a sua vontade, independente da manifestação do judiciário. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que o defensor público explicou a João o atributo da auto-executoriedade dos atos administrativos. Perfeito? Aí vem para cá, ó. Atributos é o mesmo que características. Existe a presunção de legitimidade e veracidade. Segundo o qual, primeiro, pela presunção de legitimidade, todos os atos administrativos surgem, nascem, são praticados conforme a lei e os princípios, até prova do contrário, porque a presunção não é absoluta, é uma presunção relativa. Que permite que se prove o contrário. Seguindo, presunção de veracidade, por sua vez, significa que todo ato administrativo tem fatos, né? Tem fatos nele reproduzidos que se presumem verdadeiros, existentes, até prova do contrário. Então, por exemplo, certidões, declarações, atestados, tem fatos ali narrados que tem uma presunção de veracidade, de existência, até que se prove o contrário, porque também se trata de uma presunção relativa. Nos autos de uma infração, os fatos que levam a crer que houve a prática de um ilícito presumem-se verdadeiros até prova do contrário. Esse atributo, ele é, digamos, universal, tá? É uma expressão muito usada pelo Sebrasp, universal, que significa dizer que não tem exceções. Perfeito? Aí olha só que interessante. Letra A tem nada a ver, né, com o que foi narrado. E para pior, presunção absoluta. Absoluta não. Absoluta significa não cabe prova do contrário. A presunção, se fosse aqui o atributo a ser tratado, deve ser tratada como relativa, beleza? Ainda, outro atributo, o atributo da auto-executoriedade, que é justamente o que foi narrado aí na questão. Os atos administrativos são executados pela própria administração pública sem necessidade de uma ordem judicial, porque a própria lei imprime força executória bastante suficiente para que a administração execute suas decisões pela via administrativa. Noutras palavras, os meios diretos e coercitivos para que a administração pratique o ato e execute não são esboçados por uma decisão judicial, não são emanados de uma decisão judicial, eles decorrem da lei. Então a própria lei já autoriza a administração pública a realizar seus atos pela via administrativa, salvo quando a lei exige uma decisão judicial. Então a auto-executoriedade tem essa exceção, tá? Quando a lei exige uma decisão judicial, é porque existe reserva de jurisdição. Isso é especialmente importante para quem faz concurso de tribunais, tá? Então, a auto-executoriedade não é um atributo presente em todos os atos, como a presunção de legitimidade e veracidade.
porque tem hipóteses em que a lei, a norma legal, exige decisão judicial. Então, salvo reserva de jurisdição, que é justamente o que eu acabei de explicar. Quando a lei exige uma decisão judicial que imprima força executória. Exemplo, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 19, segundo o qual o funcionamento de associações pode ser suspenso por decisão judicial e a associação pode ser dissolvida, extinta, mediante decisão judicial transitada em julgado. Quer dizer, por mais nobre às vezes que seja o ato administrativo, nem sempre ele pode ser autoexecutado, perfeito? Grave isso. E lembre também que esse atributo é um atributo comum ao poder de polícia. Outro atributo bastante explorado é a imperatividade, segundo o qual todo ato... todo não, tire a palavra todo, voltando. Segundo o qual os atos administrativos se impõem a seus destinatários particulares, independente da aquiescência deles. Então a imperatividade significa que o interesse público presente na prática do ato administrativo se sobrepõe ao interesse do particular ao qual se dirige o ato. Então é dizer que o interesse público é imperativo, se sobrepõe ao particular. Só que nem todos os atos administrativos têm esse atributo, porque ele só existe nos chamados atos de império. Olha o nome, atos de império. Exemplo, estou requisitando esse bem para razão de serviço em sede de urgência. Estou requisitando esse bem. Não estou perguntando se você quer. Isso é ato imperativo. Sobrepõe-se o interesse público ao particular. Ó, está multado por excesso de velocidade. Imperatividade também. Faz sentido? Faz sentido. Agora, quando que não tem imperatividade? Especialmente nos atos de gestão. Tá? Então a imperatividade não existe nos atos de gestão, mas também nos atos de expediente, mas especialmente, preste atenção, nos atos de gestão. Atos de gestão são aqueles que são praticados pela administração pública com o propósito de satisfazer aos interesses públicos, mas sem impor o interesse público ao particular. E eu vou te dar um exemplo. Uma autorização para uso privativo de área pública, uma licença profissional, um alvará de funcionamento, são atos administrativos de gestão em que o interesse público ele é, o foco. Digamos, o interesse público é o alvo da administração pública. Porém, ele não é imposto ao particular, porque o próprio particular é que se vê interessado em receber o alvará, a licença ou a autorização. Razão pela qual não há imperatividade. Ele é um ato de gestão. Atos de expediente também graves são os de funcionamento interno da administração pública, tais como o despacho ou a emissão de um parecer para uma decisão futura no processo. Eles também não têm imperatividade, porque atos de expediente são praticados no próprio meio da administração e não tem como você impor o interesse público ao próprio interesse público. Gravou? Memorize. Outro atributo também cobrado é a tipicidade, segundo o qual todos os elementos jurídicos do ato administrativo aptos à produção de efeitos, devem constar de lei. Tipicidade é menos explorada, mas grava aí, andou caindo na prova. Tipicidade significa que os atos unilaterais só podem ser praticados se eles estiverem explicitamente previstos em lei, com os seus elementos aptos à produção de efeitos também previstos em lei. Se não houver previsão legal, o ato é ilegal e deve se chamar de ato inominado, quer dizer, sem previsão legal. E grave que tipicidade não está presente nos atos bilaterais, especialmente contratos. Foi o que a professora de Pietro explicou pra gente. Questãozinha de número 4, valendo. Um gestor emite um ato administrativo vinculado, concedendo promoção funcional a um servidor, sem a comprovação do requisito legal de tempo mínimo de serviço. Vício de legalidade. Sanável. Após 2 anos, com o servidor já recebendo os benefícios financeiros, a administração superior descobriu o erro e, alegando inconveniência administrativa devido a restrições orçamentárias, revogou o ato, exigindo devolução dos valores pagos. O servidor questiona judicialmente, argumentando boa-fé e direitos adquiridos. Considerando esse contexto, avalie as afirmativas a seguir sobre anulação, revogação e convalidação. Perfeitinho? Volta aqui, ó. Nós trabalhamos os atributos. Agora, a questão vai pedir de vocês isso aqui. Só que para você interpretar isso aqui, é preciso ter um conhecimento sobre isso aqui. Perfeito?
Como é que a gente vai matar então a questão? Volta nela primeiro. Olha aqui, ó. O ato é vinculado, isto é o ato administrativo que a lei exige sua realização, perfeito? Foi praticado sem comprovação do requisito legal do tempo mínimo de serviço. Perfeito? Isso é um vício, que ele disse que é um vício de legalidade sanável. O que é o vício? O vício é uma ilegalidade presente no elemento do ato. Oi? No elemento do ato. O que é o elemento? Elemento ou requisito? É o famigerado mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Caraca, Rafael, entendi. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo, né, que o ato administrativo foi praticado com um vício. Um vício. Competência é o elemento segundo o qual todo ato ele é praticado por um sujeito competente na forma da lei. Finalidade significa que todo ato deve ser praticado com algum propósito de interesse público explícito ou implícito na lei. Forma é a regra segundo a qual o ato deve ser praticado sob a forma prescrita em lei. Motivo significa que o ato tem um fundamento de fato ou fundamentos de fato e de direito bastante suficientes para sua realização. Ob é de objeto, é o próprio conteúdo, o efeito jurídico pretendido mediante a prática do ato. Qualquer um desses elementos pode apresentar vício. E quando ele apresenta vício, lembre-se, o vício é uma ilegalidade presente no elemento. O vício causa a ilegalidade do ato. Ato ilícito. E quando o ato é ilícito, pode acontecer duas coisas. Acompanhe esse raciocínio. A depender do vício, o ato ilícito pode ser desfeito, portanto, anulado, ou ele pode ter o vício sanado. Sanado. Professor, é a convalidação esse último? Sim. Convalidação. Caraca, Rafael, entendi por que é importante. Entendeste? Agora, o que ele vai te questionar aqui na questão? Ele vai misturar tudo, tá? E a gente vai ter que analisar com cautela. Vamos lá. 1. A revogação é o instrumento adequado, pois a administração pode desfazer o ato por motivo de conveniência ou oportunidade, com efeitos ex nunc, respeitados os direitos adquiridos, sem necessidade de análise de ilegalidade. Errado, tá? Eu posso já te falar qual que é, tá? Logo de cara, na entrada, o que eu falei aqui, ó. Se eu tenho vício, não há questão de revogação, não há fundamento para revogação. Ou é anulação ou é convalidação, a depender da natureza do vício. Entende? Por quê? Porque a revogação desfaz atos administrativos por oportunidade e conveniência. Quer dizer, o ato é válido, ele não tem vício. E aí deixou de ser oportuno e conveniente, é revogado, com efeitos ex nunc, quer dizer, sem retroagir. Efeitos proativos. A revogação é restrita a atos discricionários. Não abrange, não desfaz atos vinculados. E esse aqui é um segundo retrato pela qual a assertivão está errada. Ué, pessoal, como assim? Ela não falou nada disso. Deixa eu te mostrar. Volta na questão aqui, ó. Um ato administrativo vinculado não pode ser revogado. Já começou mal, né? Logo na entrada. Entendeste? Agora, olha só. Se ele falasse assim, um ato administrativo discricionário deixou de ser oportuno e conveniente, embora válido. Nesse caso, caberia a revogação? Aí sim, ó, caberia. Você falaria revogação, tá? Pois a administração desfaz, extingue por motivo de conveniência e oportunidade, com efeito ex nunc, quer dizer, não retroativo. Olha que questão genial, né? Ficaria ótimo. Respeitados os direitos adquiridos, porque o direito adquirido não pode ser revogado, sem necessidade da análise da ilegalidade, porque ele seria um ato válido.
Mas não é o caso da questão. Ele é um ato com vício. E se é um ato com vício, aborta a revogação. 2. A anulação é cabível por vício de legalidade. Amém? Amém. Com efeitos ex tunc, retroativos. Amém? Amém. Mas limitada pelo prazo decadencial de 5 anos e pela boa-fé do servidor. Correto. O que acontece? Volta aqui, ó. A anulação desfaz, tá? Desfaz atos, mas não pela oportunidade de conveniência, mas pela invalidade. Daí dizer desfaz atos inválidos, ilícitos, ilegais, com efeito retroativo, ex tunc. Perfeito? E abrange tanto atos vinculados como atos discricionários. Basta que ele seja ilícito, tenha vício. Então, abrange atos vinculados ou discricionários. E ponto. É isso aí. Ah, Rafael, e é bem a historinha mesmo, né? Ó, o ato tem vício, entendi, isso é verdadeiro, então. Entendeu? Agora vamos na 3. A convalidação é possível se o vício for sanável. E não foi o que ele disse? Ó, sanável. Aqui, ó. E não lesar interesse público e nem terceiros. Ah, desculpe. Acabei pulando uma coisa importante aqui, ó. Que no item 2 ele fala de 5 anos decadenciais. De onde é que vem isso? Eu acabei ignorando essa parte. Só expliquei o conteúdo básico. A anulação, de acordo com a Lei 9.784 de 99, no artigo 54, tem um tempo para se suceder. Mas cuidado, é bem particular. É assim, ó. Quando o ato inválido, quer dizer ilícito, traz efeitos favoráveis aos seus destinatários. Quando o ato inválido traz efeitos favoráveis aos seus destinatários. Esse ato administrativo, ele pode ser anulado pela administração no prazo máximo de 5 anos contados da sua realização, ou se é de efeito patrimonial contínuo do primeiro pagamento. Passados 5 anos, já não pode mais anular, salvo se a administração provar má-fé. Aí volta aqui no pedaço da questão, ó. A anulação é cabível por vício de legalidade, certo? Com efeito ex tunc, certo? Mas limitada pelo prazo decadencial de 5 anos. Por quê? Porque gerou um efeito, ó, favorável ao seu destinatário, que inclusive aqui é financeiro, né? Tá? Patrimonial contínuo, talvez? Bom, enfim, ele não cobrou isso. 5 anos, tá? Aí o que acontece? O que acontece? Salvo má-fé. Salvo má-fé. O que quer dizer isso? É limitado a 5 anos, mas se a administração pública provar má-fé, não aplica o prazo. Então, correto. É limitada pelo prazo decadencial de 5 anos e pela boa-fé. Porque ou aplica um ou aplica outro. Explico. 5 anos decadenciais, mas se a administração pública provar a má-fé, a qualquer momento. Deu para entender? Então, questão coerente. Boa. Certo item. Agora 3, valendo. Convalidação é possível se o vício for sanável, que é o caso, né? Não lesar interesse público ou terceiros, correto. Artigo 55, tá? Da Lei 9784 também. Lei 9784 de 99, permitindo que a administração supra o defeito, por exemplo, apresentando tardiamente o documento. Desde que o documento seja apresentado depois, e pense comigo, o documento é apresentado depois, mas ele mostra que o cara já tinha as condições antes, a época em que obteve a promoção aí, né, que ele disse promoção funcional. Então, se ele apresenta os documentos demonstrativos depois, e esses documentos atestam que os fundamentos já existiam, significa, nesse caso, que há uma convalidação, tá? Que torna o ato válido. Segue aí, ó, validando o ato. Quer dizer, ele não é extinto, ele não é anulado, ele não é invalidado, ele é validado, tá? Desde a origem, porque a convalidação retroage.
evitando se desfazer por revogação ou anulação. Correto o item. A convalidação, então aqui ficou certo, né? Vamos já matar a questão? Ficou 2 e 3 certas. 2 e 3 certas. Resposta letra D. E aí, voltando aqui, ó, a convalidação não desfaz. A convalidação, como ele mesmo disse, saneia, corrige. Mas saneia, corrige, tornando o ato válido. Validando. Como? Proativamente? Não, retroativamente, portanto, ex tunc. Aí você repare, tanto a anulação como a convalidação que recaem sobre o que é ilícito, retroagem. Então é tunc, bate na testa, cabeça para trás. Já a revogação não incide sobre o que é inválido, então não retroage. Ex nunc, memorize isso daí, perfeito? E a convalidação ela pode tanto recair sobre atos vinculados, como atos discricionários. Sobre isso não pode pairar dúvidas. Rafael, que interessante, hein? Não é muito interessante? E tá aí uma baita revisão dessa matéria que é importante para provas da FGV. Agora a dica que eu dou para vocês sobre ato de improbidade. Tá chegando o dia da prova, o que você precisa fazer? Questões da FGV cobram sobre improbidade administrativa a literalidade do artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Então o que você vai precisar fazer? Primeiro, pegar o artigo 11 e memorizar 8 incisos, que são os incisos que retratam os atos de improbidade de atentar contra princípios, AP. Memorize, é a dica que eu dou. São 8 casos. Rol taxativo. Rol taxativo. Terminou? Memorizou? Vai agora no artigo 9º. Artigo 9º. Nós temos 12 incisos que reportam exemplos de atos de improbidade de enriquecimento ilícito. Preste atenção, são só 12. Se você ler esses 8 aqui e comparar com esses daqui, mas a diferença é gritante, velho. Você vai perceber que vai te ajudar a eliminar alternativas na prova. Lembre-se que aqui o rol é exemplificativo. O artigo 10, por sua vez, traz 22 incisos, na verdade acaba sendo 21, porque um foi revogado, mas vamos lá, traz 22 incisos, em que nós temos atos de improbidade de lesão ao erário. 21 incisos memorizáveis. Só que é muita coisa, eu sei. Pois deixa eu te falar, se você memorizar esse daqui, por eliminação você vai chegar nesse daqui. Acredite, estou te falando, resolvi muitas questões com o pessoal do GRAM, os alunos do GRAM, nos treinamentos intensivos. Tá aí, ó, 21 incisos memorizáveis, mas mais difícil de memorizar, evidentemente, que constituem um rol exemplificativo. Lembre-se, para que haja improbidade administrativa, será necessário haver dolo, perfeito? E em qualquer caso, além disso, tem que haver prova de aproveitamento, beneficiamento. Aproveitamento, beneficiamento. Oxe, professor, eu estou aqui olhando o artigo 9º, 10 e 11, não tem esse negócio de beneficiamento não. O dolo sim, professor, e eu vi muita questão falando culpa. Errado. Já marca errado, é dolo. E é dolo específico, né? Dolo, só falar dolo já é suficiente. Mas se ele botar dolo específico, tá perfeito. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 1º, tudo da Lei 8429. Agora, realmente você não vai encontrar aproveitamento e beneficiamento no artigo 8º, 9º, artigo 9º e 10. Você vai encontrar no artigo 11, lá nos parágrafos 1º e 2º. Então é assim, ó, para a configuração dos atos de improbidade de atentar contra princípios, parágrafo 1º, é necessário provar aproveitamento e beneficiamento próprio de terceiro. Aí ele bota, parágrafo 2º, esse mesmo requisito deve ser aplicado aos demais tipos de improbidade administrativa. Perfeito? E para encerrar, para que haja atentar contra princípios, além do dolo,
aproveitamento, beneficiamento de si ou de terceiro, será necessário haver descrição objetiva da norma legal violada, seja ela norma da Constituição ou de lei ou de regulamento, perfeito, e também uma lesão relevante ao valor jurídico defendido, protegido. Belezinha, belezura? Belezinha, belezura. Seguindo, questãozinha de número 5. Lucas, agente público, agindo com dolo, exerceu atividade de consultoria em benefício da sociedade empresária Alfa. Registre-se que Alfa tem interesse suscetível de ser atingido por ação decorrente de atribuições de Lucas, na qualidade de servidor público, durante a atividade. Por outro lado, Mateus, agente público, usou em proveito próprio e dolosamente bens móveis, integrantes do acervo patrimonial do Estado de São Paulo. Olha que miséria, ele está perguntando para vocês, ó, um fez uma coisa, o outro fez outra coisa, e aí? Quais os tipos de improbidade aí, ó? De lascar, tá vendo? Daí olha só que legal, volta no Lucas. Ele agiu com dolo? Agiu com dolo, beleza, primeira parte. Exerceu atividade de consultoria em benefício da sociedade empresária Alfa, que tem interesse suscetível de ser atingido por ação decorrente das atribuições do Lucas. Você vai ver que isso aí está no artigo 9º, inciso 8, como sendo caso de enriquecimento ilícito. Perfeito? Então, primeira coisa que você faz, você risca as que trouxerem informações contrárias a isso. Tá? Vamos lá. O Lucas praticou ato doloso de improbidade que atenta contra princípios da administração? Não. Lucas praticou improbidade que causa prejuízo ao erário? Não. Lucas praticou ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito? Sim. Ah, professor, que interessante, entendi. Bom, né? Aí segue aqui comigo, ó. Letra E. Lucas praticou ato doloso de improbidade que causa prejuízo ao erário? Não. Só sobrou a letra C e D, entendeu? Então agora a gente vai ver o caso do coleguinha dele, que é o Mateus. Vamos mudar a cor. Mateus, agente público, usou em proveito próprio e dolosamente, amém, amém, bens móveis integrantes do acervo patrimonial do Estado de São Paulo. Foi em proveito próprio? Sim. Artigo 9º, inciso 4. Também enriquecimento ilícito. Também enriquecimento ilícito. Perfeito? Rafael, meu Deus do céu, isso aí foi tudo enriquecimento ilícito? Sim. E você observe que nos dois tem a ideia do ganho patrimonial indevido em razão de função, emprego, cargo, mandato, em qualquer uma das entidades descritas no parágrafo 5º, 6º e 7º do artigo 1º. Traduzindo, meu irmão, o cara praticou o ganho patrimonial indevido em enriquecimento ilícito, tá? Então, letra C. Lucas praticou ato doloso de enriquecimento ilícito, certo. E o Mateus cometeu ato doloso de improbidade que causa prejuízo ao erário? Não, foi enriquecimento ilícito também, cai fora. Letra D. Lucas e Mateus praticaram atos dolosos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito. Resposta letra D. Faz a técnica que eu te ensinei. Comece memorizando esse. Perfeito? E aí, por eliminação, você chegaria a esse daqui, dado o ganho patrimonial indevido. Sobre licitações, galera, deixa eu te dar o caô. Modalidades continuam sendo as questões mais cobradas pela FGV. E contratação direta. Dispensa de licitação, inexigibilidade, tá? Contratação direta também é carro-chefe, tá bom? Sobre os temas, leia especialmente do artigo 6º, inciso 38 a 42 e artigo 28 a 32, tá? Contratação direta, leia especialmente do 72 ao 77. Fechou? Vamos nessa. Questãozinha 6. De acordo com a Lei 14.133, é correto o que se apresenta em letra A. A dispensa de licitação é permitida apenas em caso de calamidade pública. Errado. A dispensa pode ser na forma do artigo 75, perfeito? Caso de calamidade pública é o inciso 8, mas poderia ser por questões de valor, que é o 1 e 2. Perfeito?
Poderia ser por questões ligadas a fracasso da licitação ou da licitação deserta, a depender da situação, fracasso, por exemplo, quando a administração abre o edital e todas as empresas apresentam, isso é o inciso 3, já vou botar aqui, né? Inciso 3, a linha A e B. Quando todas as empresas apresentam valores manifestamente incompatíveis com os praticados no mercado. A administração não é obrigada a dar prosseguimento na licitação, ela pode dispensar nova licitação. É um caso de fracasso pelo preço, entende? E no caso em que ninguém aparece também com propostas, tá? Então, quando os preços estão acima, né, dos preços praticados no mercado, ou quando ninguém apresenta proposta, ninguém sequer comparece na licitação, caso de licitação deserta, essa última, são casos de dispensa de licitação também que não tem nada a ver com calamidade pública. Tá? Então, resumindo, errado pela palavra apenas. Para além disso, além de outros casos, são 18 incisos ao todo, você ainda tem o artigo 76 que fala de licitação dispensada, que compõe também uma espécie do gênero dispensa. Entende? Então, traduzindo, apenas está muito errado, mas errado demais. Letra B. O diálogo competitivo é uma nova modalidade introduzida pela lei. Correto, não tinha isso aqui antes. Tá? Sobre modalidade de diálogo competitivo, é a modalidade destinada à inovação, seja em obras, serviços e compras. Inovação é o carro-chefe, diálogo competitivo. C. A modalidade de licitação denominada tomada de preços continua vigente? Não, ela foi revogada, já não existe mais, cai fora. D. A concorrência deixou de existir? Não, a concorrência continua existindo. Vale a pena você dar uma lida no inciso 38, inclusive, tá? Do artigo 6º. Errado. E. Pregão passou a ser utilizado exclusivamente para obras de engenharia? Não. O pregão continua sendo usado para bens e serviços comuns. E foi agregado também no roteiro de pregão chamado serviços comuns de engenharia. Tá? Sobre isso, a lei esclarece, portanto, errada a alternativa aí de empolgação. 7. O município Gama pretende contratar uma solução tecnológica inovadora para o serviço público de coleta e tratamento de resíduos sólidos, mas depende de contribuições técnicas de fornecedores internacionais. Então precisa de diálogo competitivo. Assim, a administração local optou pelo diálogo, onde na primeira fase faz reuniões com o setor privado e depois abre uma competição com o edital, né? Tanto a fase de diálogo como a fase de competição são abertas por edital, cada uma com o seu edital. Só que no primeiro edital de diálogo nós temos reuniões, onde soluções e alternativas são compartilhadas pelo setor privado com o poder público. E daí a gente vai elaborar a solução alternativa mais adaptada à demanda do setor público. E depois, entre aqueles que participaram, né, nós abriremos o edital para que eles apresentem suas propostas com base no edital que foi confeccionado com as descrições objetivas que foram concedidas ao longo das reuniões. Então a gente faz um segundo edital, tá, que é o edital competitivo, em que só as empresas que participaram das reuniões podem apresentar propostas. E com isso, uma delas sagrar-se-á vencedora. Tá bom? Por isso o nome diálogo competitivo, modalidade em que temos duas fases, uma de diálogo e outra de competição, e é isso aí. Sobre o tema, a leitura do artigo 32, super importante, tá? Leia esses dispositivos aqui, ó, muito legal. Vamos lá, marque a correta. Letra A utilização dessa medida viola regras de impessoalidade? Não tem nada a ver. Isonomia? Nada a ver. B. O diálogo competitivo é modalidade contratual exclusiva da União? Não, vale para estados, municípios, DF. Atraindo fiscalização e controle do Tribunal de Contas da União? Também, mas também os tribunais de contas estaduais, o DF, é isso aí, tá errado. C. A referida modalidade permite o diálogo prévio com licitantes para definir soluções complexas, né, inovadoras complexas, antes da abertura da fase competitiva. Não há o que falar. Resposta da questão, letra C. Tá? Basicamente o inciso 38 do artigo 6º, ou melhor, inciso 42 do artigo 6º. Tá? Letra D. Tal diálogo seria desnecessário, uma vez que as consultas e audiências públicas são obrigatórias e devem ocorrer antes da contratação pretendida pelo município. Bobagem, nada a ver. O diálogo é uma fase da licitação. Tá? Pode ser feita uma audiência pública antes do diálogo,
Mas não tem nada a ver. Ele está querendo trocar alhos e bugalhos. O diálogo tem uma fase de reuniões, é isso mesmo. Então não é desnecessário. Tá? Letra E. Então, só para deixar claro, ó, tal diálogo seria desnecessário. Não, não. Tá? Errado. Porque consultas e audiências públicas não são obrigatórias. Elas podem ser realizadas ou não. Tá? E devem ocorrer? Não. Consultas e audiências públicas não são obrigatórias e devem ocorrer. Elas podem acontecer. Tá? Letra E. É instrumento adequado para viabilizar a contratação direta? Não. Não. Tá? Mediante inexigibilidade, nada a ver. Tá? A inexigibilidade está previsto no artigo 74 como caso de contratação direta, porque tem um fornecedor exclusivo apenas, porque tem um artista aclamado pela crítica, ou um profissional de notória especialização em serviço técnico especializado de caráter predominantemente intelectual. Não tem nada a ver com o que está na questão. Tá? O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação e ponto. Não está sendo inexigida a licitação. Quando eu realizo o diálogo, eu estou licitando, eu não estou inexigindo a licitação. Errado o item, tá? E, galera, para a gente encerrar, sobre responsabilidade civil estatal, o que é o velho de guerra? A FGV explora muito. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. O que você precisa saber disso aqui? Vamos lá? Quando um terceiro é vítima de um ato praticado por um agente público nessa qualidade, entende-se que o ato que causou prejuízo a ele foi praticado por uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que prestou serviços públicos. Então, ela, a PJ, responde uma ação indenizatória promovida por terceiro. E esse terceiro, essa vítima, ele é terceiro por quê? Porque ele não integra a administração pública, né? Ele é terceiro. Esse camarada vai ter que provar que o agente tinha qualidade de agente e que nessa qualidade o ato omissivo ou comissivo causou dano. Não é necessário dolo ou culpa, o que caracteriza uma responsabilidade objetiva. Primeira parte. Segunda parte. Se a pessoa jurídica provar dolo ou culpa do responsável pelo dano, que é o agente público, ele responde. Opa, peraí. Então, o agente responde regressivamente. Ele não responde perante a vítima. Ele tem uma responsabilidade regressiva, portanto, perante a pessoa jurídica. E ela, a PJ, deve mostrar dolo ou culpa. Então é porque a responsabilidade não depende só de nexo causal, como é a objetiva. Depende do nexo causal, dolo ou culpa. Portanto, é uma responsabilidade subjetiva. É uma responsabilidade subjetiva. E aí, segunda parte. O agente responde regressiva e subjetivamente. Portanto, perante a pessoa jurídica. Isso cai muito. E é o entendimento do STF, exarado nos autos do RE 1027, 633, Estado de São Paulo. Como é que isso cai na prova? Olha aí, ó. Matheus, servidor público, compareceu à sede do Tribunal de Contas do Estado com o objetivo de participar de uma reunião com o corpo de auditores. Lembre-se que o Tribunal de Contas é um órgão, não tem personalidade, então ele não assume responsabilidade, quem assume é o Estado, tá? Como o Tribunal de Contas é do Estado de Pernambuco, quem assume a responsabilidade por eventual dano é Pernambuco, tá? Seria, por exemplo, no caso do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, porque órgão não tem personalidade, segundo explicado. Com o objetivo de participar de uma reunião. Seguindo, encerrado o encontro, Matheus se dirigia à porta da repartição, ocasião em que foi atingido pelo João, agente público, que, atrasado para a audiência, caminhava aceleradamente e de forma imprudente pelos estreitos corredores do local. Então, ele, na qualidade de agente, agindo culposamente, causou dano ao jovem Matheus. Em razão dos danos, o Matheus escorregou, né? Vamos ver o dano, quer dizer. Escorregou e caiu, fraturando o braço esquerdo. Dano. Então, agente nessa qualidade, que é o João, agindo nessa qualidade culposamente, né? Embora para a vítima receber indenização não precisa demonstrar que houve culpa, mas ele deixou claro que houve. Causou aí o esbarrão, e aí com isso o Matheus, que é terceiro, não integra a administração pública. Deixa eu ver. Ele é servidor. Sim, mas aqui ele não estava na qualidade de servidor quando foi lesado. Ele até estava, tá? Ele até estava, mas entenda, não foi um dano causado por um agente a outro na qualidade de agente. Por quê?
porque ele estava esperando. Aí compareceu à sede com o objetivo de participar da reunião. E é isso, ele compareceu à sede para participar de uma reunião com o corpo de auditores. Em nenhum momento falou que ele estava atuando na qualidade de agente. Entende? Aqui você poderia abrir, né? Não, dá para enquadrar como um terceiro, tá? Sem problemas. Só seguir o fluxo. Foi assim que a banca trabalhou. Por que botou dessa forma, né? Para gerar confusão, né? Mas tudo bem. Então, há uma responsabilidade objetiva pelo Estado do Pernambuco, tá? Dano causado a terceiro, depois o Estado de Pernambuco vai cobrar regressivamente do responsável, que é o João, o cabra que, na qualidade de agente, causou o dano. Vamos nessa? Com base nisso tudo, segue a leitura dos itens. À luz da teoria do risco administrativo, é essa teoria aqui que é, segundo o STF, adotada pela Constituição Federal. Teoria do risco administrativo. Segundo essa teoria, a PJ responde objetivamente. Perfeito? Mas cabe em alguns casos excludente ou atenuante. É isso. A responsabilidade civil do Estado, né? À luz da teoria do risco integral, errado, a responsabilidade civil do Estado, em razão da conduta praticada por João, é objetiva. É objetiva, mas pela teoria do risco administrativo. Falso item. 2. Em se tratando de responsabilidade civil objetiva, não é cabível ao Estado de Pernambuco alegar eventuais excludentes do nexo de causalidade. O que é uma excludente? São situações que quebram o nexo causal. Por exemplo, culpa exclusiva da vítima. Por exemplo, se ele dissesse, o Mateus também andava, né, juntamente com o João. Não, vamos botar assim, que Mateus estava muito no corre-corre, de forma desatenta, esbarrou com o João, que estava andando certinho, tranquilo, como tinha que ser. Opa, aí estaria destacando a ideia de que foi o Mateus que esbarrou, que foi ele exclusivamente o responsável. E aí isso quebra o nexo de causalidade em relação à conduta do João. Por essa razão, né, se tivesse isso no texto que não tem, haveria uma excludente. Mas ele está trabalhando em nível hipotético, né? Em se tratando de responsabilidade objetiva, não é cabível ao Estado de Pernambuco alegar eventuais excludentes do nexo de causalidade. Errado. Errado. Por quê? Justamente porque a teoria do risco administrativo, e não do risco integral, admite excludentes atenuantes. Então o que ele quer dizer? Não nesse cenário que está narrado, mas num cenário hipotético, pela teoria do risco administrativo que defende que a responsabilidade é objetiva, cabe excludentes. O Estado poderia alegar culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, ou, um caso fortuito, força maior. Nesse contexto, item falso, porque ele diz que não é cabível, quando é cabível. 3. Assegura-se ao Estado de Pernambuco, em caso de condenação, direito de regresso contra João, certo? Que agiu com culpa, certo? Ao caminhar aceleradamente de forma imprudente pelos estreitos corredores do local. Correto. Só a 3 está correta. Resposta, letra C, de cafezinho. É isso aí, pessoal. É com muita alegria que a gente encerra esse evento. Espero que tenham gostado. Nós revisamos os principais tópicos, os principais pontos que eu tenho certeza, tranquilidade, que serão cobrados de vocês nessa prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desculpe. Espero que vocês tenham entendido bastante. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal do Gran Curso e ativar o sininho de notificações. E eu vou ficando por aqui, desejando uma ótima prova a todos vocês. Não se esqueça que nós nos encontramos, enquanto professores do Gran, à disposição para ajudá-los em sede de recurso. Então, se tiver a oportunidade de nos contatar, tiver dúvida sobre a possibilidade de um recurso na matéria de direito administrativo, fique tranquilo, pode nos procurar. Coloco mais uma vez aí à disposição de vocês, por exemplo, o nosso Instagram, @prof.rafaelspier. Tamo combinado? Valeu? Então, faz o print da tela. Tamo junto. Um abraço. Não se esquece aí, hein? Não se esquece. Um beijo. Tchau, tchau.